Vamos lá. Movimento retilíneo uniforme, ou apenas MRU. E bem, para começarmos nesse assunto, basicamente o que esse movimento significa? Bem, seria um movimento que segue uma linha reta e de uniforme. Falando sério, é um movimento que seguirá apenas e unicamente uma trajetória e que nunca muda de velocidade em nenhum momento desse trajeto. Ou seja, não há aceleração, ou seja, não há mudança de velocidade nisso. Já que apresentamos o que é o movimento em si, né, a definição do movimento, vamos apresentar os seus componentes, nada mais justo, né? Começando pelo básico, temos um indivíduo ou ponto de referência. Vai ser aquilo que vai fazer o movimento, vai fazer a ação de se mover. Pode ser uma pessoa, pode ser um carro, pode ser sua mãe. Mas, dependendo do que você usar, o tamanho pode sim mudar a questão em si. Sendo assim, é mais comum, no meio da ciência, da física e tal, usar o nome partícula, pois assim, o seu tamanho se torna irrelevante para a questão. Logo após, temos o trio de irmãos, que irá modificar o indivíduo. São eles: docinho, lindinha e florzinha. Na verdade, é o tempo, espaço e velocidade. Começando pelo tempo, ele em si, né, dispensa apresentações. Para darmos uma definição ao tempo, né, podemos usar aqui o tempo é usado para medir o tempo. Bem, melhor explicando, né, o tempo é usado para medir quanto a partícula levou para sair de um ponto A até um ponto B. A medição é feita em segundos, que é a unidade medida padrão fornecida pela ONU, sei lá, puta que pariu, mas é segundos a medida padrão. Bem, dentro da cinemática, dentro da física em si, usamos o T0, o TO, né, seja como você fala aí, para medir o início do tempo. E o T sozinho, o T sem nada, né? O final dele. Em seguida temos o espaço, que seria o irmão quase gêmeo do tempo. Só que diferente do tempo, ele pode ter valores negativos, graças ao seu amigo deslocamento. Mas é o seguinte, você está lá, né, pá, jogando seu Terraria, aquele pico, tomando sua coca, coquinha gelada, e você está em sua casa, dentro do Terraria. Vamos definir sua casa como o ponto zero. A direita de sua casa será o lado positivo e a esquerda de sua casa o negativo. Sendo assim, você vai para a direita, né, sei lá, para coletar alguns itens, madeira, pedra, etc. Então você anda os 15 blocos no jogo, mas você se lembra que tem um outro local ali perto, mas um pouquinho mais à esquerda, né, onde você também pode arrumar itens também. Nisso você volta os seus 15 blocos que você andou e vai para a esquerda e anda mais 30 blocos. De repente, você morre. Isso, game over, acabou o jogo. Mas, analisando seu trajeto, quanto você andou no total? A resposta seria 60 blocos. Mas a pergunta não é essa. A pergunta que importa na física, dentro do movimento retilíneo uniforme, a pergunta é o seguinte: o quanto você se deslocou em relação à sua casa, ou seja, o ponto zero, o ponto inicial onde você começou sua trajetória. Nesse caso, né, seria menos 30 blocos, já que definimos lá no começo que a direita de sua casa seria os blocos positivos e a esquerda seriam os blocos negativos, né, pela lógica. Isso é o deslocamento e, consequentemente, o espaço também. Ou seja, a definição de espaço é o quanto a partícula se distanciou em relação ao seu ponto zero, ao seu ponto de partida. E a sua unidade padrão, né, a unidade do espaço, é um metro. E também como tempo, usamos o S0 ou SO, não importa como você fala, para o início do espaço. E o sozinho, né, o S sem nada, só o S sozinho lá, para o final do espaço. Agora, por último, temos a velocidade, que é meio que a fusão entre o tempo e o espaço, uma loucura. Sendo sua definição, quanto algo se moveu no espaço em um intervalo de tempo.
sendo medido normalmente, né, uma medida aí comum que a gente vê todo santo dia na televisão, nas estradas e tal, né, o famoso metros por segundo. Bem, eu sei que usamos mais o quilômetros por hora e tal, já que o espaço é medido em metros e o tempo em segundos, seria mais apropriado, né, a velocidade ser medida em metros por segundo, né? Mas se você é aquele tipo teimoso que quer a porra dos quilômetros por hora, é simplesmente pegar o metro por segundo, multiplicar por 3,6 e tcharam, temos os quilômetros por hora. Caso, né, você queira fazer o oposto, o quilômetros por hora transformar em metros por segundo, é muito fácil, é só dividir quilômetros por hora por 3,6 e teremos metros por segundo. Bem, falando mais um pouquinho de velocidade e tal, né? Em relação aos seus irmãos, tempo e espaço, a velocidade não tem o VO, né? O famoso VO, V0, você que sabe como é que fala. Ele tem somente o V, só o V. Mas você deve estar se perguntando, mas por que só tem o V? Por que não tem o VO? Bem, já falamos lá atrás, né, que no movimento retilíneo uniforme, MRU, a velocidade não muda. A velocidade não varia. Ou seja, se a velocidade não muda, o VO vai ser totalmente igual ao V, o V normal. Já que ela não muda, o início vai ser totalmente igual ao final. Por isso que não colocamos o VO, não tem necessidade de colocar o VO. E só para complementar, né, a velocidade, igualmente com o espaço, pode ter valores positivos, quanto também pode ter valores negativos. Bem, e encerramos o papo sobre velocidade. Já que apresentamos todo mundo, né, vamos para temíveis e adorados ao mesmo tempo fórmulas. E na real não são temíveis de nada, são só fórmulas. Não tem como você ter medo de fórmulas. É uma coisa inútil. Ela não ataca. Como é que você vai ter medo de uma coisa que não ataca? Bem, na verdade, dentro do MRU, usamos apenas uma única fórmula, que seria a velocidade seria igual ao espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Mas você deve conhecer essa fórmula de uma forma mais curtinha, uma forma mais simplificada, que seria simplesmente V é igual a ΔS sobre ΔT. Mas como é que surgiu esse delta? Como é que ele apareceu aí? Apareceu do nada? Alguém colocou essa porra aí? Bem, basicamente esse delta significa uma variação, né? Porque dentro da física, dentro da cinemática, esse S menos o SO é uma variável. Pode ter vários valores dependendo do que você usar aí dentro. Ou seja, esse delta significa meio que uma variação daquilo. Bem, em outras palavras, podemos dizer que o delta é basicamente a simplificação do S menos o SO. Concluído então, essa é a fórmula mais fundamental da física. E dela podemos tirar outras fórmulas. Olha que incrível, né? Que seria a fórmula S igual a SO, ou S0, né? Mais V vezes T, também conhecida como sorvete, já que a fórmula é um pouco parecida com o nome sorvete. Enfim, lembra da primeira fórmula que eu te falei lá no começo e tal, que era grandezinho e tal, que tinha uma forma mais fit, mais pequena? Então, essas são praticamente as mesmas fórmulas. Só tem uma arrumadinha diferente ali, outra aqui, uma coisa que foi pra cá, outra coisa que veio pra lá. Tá, beleza, são duas fórmulas iguais e tal, mas por que duas fórmulas iguais? Qual o sentido nisso? Na verdade, essa daqui é usada para descobrir a velocidade de algo, né, para medir a velocidade de algo. Já a outra é usada para descobrir até onde vai tal coisa. Por exemplo, você tá lá, né, jogando seu GTAzinho e tal, com o seu CJ, né, aquele pique, o CJ todo como? Trincadaço. Então tá, aí pensa, putz, por que eu não saio correndo, né, até meu dedo estourar e tudo apertar o botão X do controle? Aí você vai lá, né, sai da sua casa e começa a correr. 2000 anos depois. Depois de um tempo, né, você fica cansado e tal, e para e pensa o seguinte:
Por que caralhos a porra do álcool em gel tá custando meu? Você para e pensa, quantos quilômetros eu corri até aqui? Análise. Bem, analisando o percurso, eu saiu do ponto 0, correu por 14 horas, com uma velocidade de 35 km por hora, que é uma velocidade mais ou menos de uma pessoa normal. Então você andou os magníficos... Puta que pariu, 490 quilômetros. Então, entendidas as fórmulas, chegamos no último assento, que são os gráficos. Temos dois tipos de gráficos dentro do MRU, né? Começando, né, pelo espaço em função do tempo. Temos nele 3 retas. A primeira reta é a reta do espaço, a segunda do tempo, e a terceira reta é aquela que vai variar, né, vai mudar sua posição, dependendo das outras duas, ou seja, a reta que vai ficar entre as duas que eu já tinha dito. Aí, dependendo da sua posição, o gráfico pode ser classificado em... Dependendo da sua posição, o gráfico pode ser classificado de duas maneiras: ascendente e descendente, né? Já pelo nome já dá para sacar qual é a ideia. A reta que está em direção para cima, né, está elevando, está subindo, é ascendente. E a que está indo para baixo, está descendo, é o meu pau, é o descendente. Simples assim, é só isso, né? E por último, temos o gráfico de velocidade em função do tempo. Agora, em vez de ter uma reta do espaço, vai ter logicamente uma reta da velocidade. E já que estamos falando de movimento retilíneo uniforme, a terceira reta vai ser sempre uma constante, ou seja, ela não vai ter ascendente ou descendente. A única coisa que vai mudar nesse gráfico é o tempo, somente isso, né? Uma observação bem importante sobre esse gráfico, né, é que podemos descobrir também o seu espaço. Ou seja, aí a gente já tem os 3 conceitos principais do movimento retilíneo uniforme. Bem, podemos descobrir o espaço olhando para o gráfico, né, através da área do gráfico, que está abaixo da reta, né, a reta constante de velocidade. É só olhar para essa área, medir essa área e pronto, descobrimos qual é o valor do espaço. Simples. Vamos pegar esse gráfico com esses valores aqui aleatórios. Vamos lá, velocidade de 12 metros por segundo e tempo de 4 segundos. Beleza. Para sabermos a área e, consequentemente, o espaço, fazemos base vezes a altura, ou simplesmente tempo vezes velocidade. Assim temos o valor de 48 metros. Pera, rapidão, antes de fechar o vídeo, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou, né, deixa aquele likezinho na humilde, por favor. Me dê um trabalho para esse vídeo aqui. E caso você tenha alguma sugestão, já um tema, um assunto, seja qualquer for, seja de entretenimento ou até mesmo de estudo, como esse aqui, manda aí nos comentários, por favor, né? Eu gostaria de ver. Pode ser qualquer um, você escolhe aí, só não seja putaria nem nada do tipo, por favor, né? Então é isso, falou!